A pergunta para o algoritmo sempre foi, desde o começo, como você enxergar além do algoritmo? Essa é a grande pergunta, né, que a gente tem com a inteligência artificial. Bem-vindo ao podcast da Rede de Repensadores, que está de volta para comemorar os 18 anos da Repense. Serão 18 minutos de bate-papo com mentes incríveis, desses repensadores que eu adoro. E hoje a gente está aqui com o Alexandre Sayad. O Ale é um cara que tem essa cara de jovem aí, mas que já fez tanta coisa, né? Tanta coisa. Foi com ele que eu conheci pela primeira vez o termo educomunicação, né? Que ele me ensinou, que é a mistura da educação com a comunicação. Então é difícil até explicar o que o Ale faz, porque ele faz muita coisa. Ele tem uma empresa dele chamada Zeitgeist, que trabalha com consultoria para escolas, com consultoria para organizações governamentais, né? Como a Unesco, é um exemplo também de uma organização que ele presta serviço há muitos anos, né, Ale? Muitos anos. E o nosso papo aqui vai ser sobre isso. Vamos lá, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Ale. É difícil, né, a gente entender o que o Ale faz, porque o Ale faz uma série de coisas que convergem, né, entre si. E se você fosse explicar para uma criança, você que trabalha com comunicação para jovens, né, como é que você explicaria o que você faz para uma criança? Eu acho que eu sou um educador que utiliza a comunicação e a cultura e a arte para criar estratégias e práticas para escolas, para empresas, para governos, para tornar a educação um campo de qualidade, de equidade e de acesso para todo mundo. Eu acho que, no fundo, eu uso o meu repertório, que é de comunicação, de arte, de cultura, para trabalhar a educação. No fundo, eu me considero um cara da educação, apesar da minha origem ter sido em comunicação, e eu ainda sou um jornalista. Mas eu acho que, no fundo, a minha vida acabou convergindo para o campo da educação. O que eu posso transformar lá com as coisas que eu aprendi, com as quais eu me formei, que eu fui vivendo na vida, né? Eu tô meio nessa linha tênue entre o comunicador e o educador. Conta pra gente um pouco da sua trajetória, Ale. Assim, se você ser um jovem aqui conhecendo o Ale, aspirando a ser um pouco o que o Ale se tornou, como é que foi a tua trajetória? Como é que você começou e como é que você chegou até aqui? Sim, é bem simples a ideia, porque eu sempre gostei de escrever e escrevi desde cedo. Eu lancei meu primeiro livro com 18 anos, que era de poesia concreta, era um lance que eu gostava. E eu era apaixonado por jornalismo e comunicação. Comunicação como você é. Só que eu comecei a cursar jornalismo numa época muito complexa, que era o fim dos anos 1990. Virada do milênio. E quando a internet começa a se desenvolver lá e começa a chacoalhar tudo. Ainda na faculdade, eu passei 2 anos me perdendo em Londres para poder me encontrar, como se fala por aí. E lá eu conheci a BBC, né? E a BBC não estava no Brasil ainda, isso falando de 99, salvo engano. E a BBC, cara, eu lembro que eu entrava na BBC, eu via jornalistas com acesso às notícias do mundo inteiro, por canais próprios, né, por outlets próprios. Eu pensava, cara, isso aqui é uma escola ou é uma redação? As coisas começaram a se misturar um pouco, porque, a informação tá aqui também nessa redação. O que difere isso de eu estar sentado na faculdade, né? Quando eu voltei, 2000, eu acho, eu conheci o Gilberto Dimenstein, o jornalista que a gente tava, um grande amigo nosso, né? E ele tava vindo de Nova York, foi um movimento meio simultâneo. Ele tava com aquela coluna América na Folha e tal. Ele falou, olha, eu tô achando que educação é uma coisa que vai implodir, assim, que tá carecendo de gente nova, de outsiders do mundo da educação pra gente transformar. E ele tava fundando a Cidade Escola Aprendiz, que é essa ONG aqui na Vila Madalena, né, onde fica a sede da Repense, que fez tanta coisa assim com a educação comunitária, mas eu trouxe essa coisa das mídias, eu e ele. Ele, Fernando Rossetti, outros jornalistas. A gente falou, por que a gente não faz um jornal online da comunidade? Por que a gente não põe a molecada das escolas para fazer rádio? Você imagina, não tinha essa ideia de podcast ainda. A gente fazia rádio FM. A gente fazia programa para 89 FM, que era uma rádio de rock da época, nem sei se existe ainda, e a Brasil 2000.
Na TV a gente fez parcerias com a MTV, porque ainda não existia o YouTube. Então era aquele engatinhar, né? E isso tudo foi se transformando meio nessa sociedade que a gente está hoje. Então, quando eu falei dessa minha formação, eu caí nesse lugar. E assim, eu não vejo nada demais essa coisa de eu estar lá fora e tal, não me envaidece isso. Eu acho que assim, é simplesmente o mérito de você ter começado primeiro. Eu acho que o pioneirismo, você colhe alguma coisa com o pioneirismo, né? Agora você come muita grama. Né? Eu falava disso numa época que ninguém escutava. Eu fiquei pregando para 3 pessoas. Né? Você é uma das pessoas que estava antenada, porque mas as pessoas não entendem. Fala, que esse cara tá falando, então você come muita grama. Mas chegou uma hora que a explosão da desinformação, a explosão da inteligência artificial, o desenvolvimento da internet, a crise da educação formal, tudo aconteceu. Nessa hora eu já estava lá. Já estava lá um jornalista que trabalhava com educação, mas que também não era muito de redação, que fazia coisas na prática, e já tinha uma experiência de projeto. Sempre trabalhei por projeto, né? Uhum. Então eu fui o cara certo na hora que a coisa afundou, assim. Por isso que eu acabei trabalhando muito para fora com a Unesco, né? Tem 2 trabalhos muito fortes que eu faço com a Unesco de Paris e Montevidéu, que eu sou consultor frequente. Paris é a sede, né? Montevidéu olha para a América Latina toda. E para a DCN, que é muito interessante, a Digital Communication Network, que ela é ligada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é uma rede de ativistas digitais, que aí tem desde gente que vai trabalhar com criptomoeda e as novas economias, até gente que vai trabalhar com educação midiática ou educomunicação, que é esse campo, né? Quer dizer, é uma rede. Daí eu comecei a trabalhar, já estou há uns 10 anos nesse vai e vem, entre Brasil e lá fora, né? A Sitegeist é o meu guarda-chuva, né? Onde eu faço as minhas coisas, a empresa para a qual eu presto. Mas no fundo, assim, Otávio, eu acho que as gerações que estão se formando hoje são assim. Ou vão acabar sendo assim mesmo. O ensino superior está numa mega crise porque ela não está conseguindo abraçar justamente essas questões, né? A faculdade tradicional não está conseguindo abraçar essas questões. Quando você olha para esse momento que a gente está vivendo, essa realidade que não tem como mudar. Um mundo conectado, com fake news, com inteligência artificial, com um questionamento muito grande sobre o vício dos jovens, e nós adultos também, nos devices, né? A gente vivendo cada vez mais imerso no universo online e cada vez menos conectado no presencial. Quer dizer, tanta variável que eu queria te perguntar assim, como é que você vê, olhando para o futuro desses jovens, né? Se a gente fosse pensar num cenário utópico, né? Positivo, o que você vê de bom? E se a gente fosse pensar num cenário distópico de, caraca, o que pode acontecer de ruim? Como é que você está vendo esse futuro? Olha, as narrativas são muito curtas hoje em dia, né? Pra você ver, a gente passou de uma pandemia onde a tecnologia, sobretudo móvel, foi altamente valorizada e conseguiu manter uma certa aprendizagem em muitos países, como o Uruguai, por exemplo, que é um país que tem um plano de desenvolvimento de tecnologia nas escolas bem desenvolvido. A gente passou por uma narrativa totalmente agora voltada para o algoritmo que vicia, para o vício em tela, muito rápido, né? O celular saiu de ser o mocinho da pandemia para ser agora o vilão das escolas. As narrativas, é tudo uma transformação muito rápida. A discussão toda da proibição celular, né? Foi tudo muito rápido, né? O que eu vejo é o seguinte, Otávio, eu acho que assim, não volta, né? A primeira coisa, não adianta você ser conservador num mundo que não tem marcha ré, né? Então, por isso que o conservadorismo é sempre uma má ideia, porque o mundo está sempre andando. Eu acho que isso tem a ver com a biologia, não tem a ver com a gente. Então, ser conservador é uma péssima ideia, assim, em qualquer campo de pensamento. E então, como lidar com a realidade, né? Eu também não sou, a exemplo de muitos repensadores que eu admiro muito, como a Bea, né? E outros. Até conversei isso uma vez com a Bea. Eu admiro quem consegue ter essa metodologia do futurismo. Eu não me considero nem um pouco futurista, assim. Essa ideia de futurismo me assusta um pouco. Eu acho que o resultado o trabalho está agora. Está no agora, né? Existe esse movimento dos nowistas, né? Nos Estados Unidos, nowism, que é os presentistas, assim, né? Eu acho que a ideia é de transformar o presente. A distopia é a gente migrar para uma sociedade tecnopolítica.
que é o que essas eleições americanas me parecem um pouco que estão demonstrando, onde a tecnologia, a técnica humana e a política, que é a discussão, a política é a discussão social, é a polis, né? É a cidade, a discussão social, a política e a técnica se juntam e te prendem em certas bolhas de pensamento que você não consegue mesmo meio que ver além do horizonte, né? Quando você tem um Elon Musk, que é um putz empreendedor, admiro muito por muitos lados, mas se envolvendo com os sistemas de gestão política de um governo, me acende uma luz amarela um pouco, assim. Como ver além? A pergunta para o algoritmo sempre foi, desde o começo, como você enxergar além do algoritmo? Essa é a grande pergunta, né, que a gente tem com a inteligência artificial. Tudo bem usá-la, porque ela é ótima para muitas coisas, mas o impacto ético é que o algoritmo é um ponto de vista. Como olhar para além desse algoritmo, né? E aí, tem a coisa das empresas, que eu acho que é super interessante, né? Eu até escrevi para o Valor, escrevi para vocês, para essa revista, e eu acho que tem muito a ver com o papel da Repense, assim, na minha cabeça, porque eu não sei se vai me corrigir se eu estiver errado, que as empresas, muitas vezes elas olham no ESG, né, a questão do meio ambiente, elas olham a governança equilibrada, com representatividade, uma série de coisas, mas elas não estão olhando ainda, talvez porque elas não tenham informação, mas você tem a integridade da informação com que elas lidam. Esse termo está sendo usado no G20 agora, o termo das nações. Integridade da informação significa o quanto que do fato até a informação chegar até você, quanto que a integridade, imagina algo que é íntegro, que é inteiro, quanto se perde. Então, uma informação, quanto mais integral é a informação, maior qualidade ela tem e mais fácil para você trabalhar com ela. Quanto menos integral, ela vai se perdendo com o algoritmo, com o canal, ela chega frágil, sem integralidade, ela chega uma informação de baixa qualidade. Uhum. E onde que está? Isso cruza o E, o S e o G. Porque cruza a governança. Como é que você cuida da informação na sua governança? Na informação que vem de fora da empresa, da sociedade para dentro, e aquela que está entre os stakeholders, os funcionários, está circulando. E dentro da empresa. Dentro da empresa. Dentro da empresa. Passa pelo ambiental, porque a informação é a base para a construção do que a gente chama de uma governança ambiental. Se você não tem uma informação de qualidade para construir o seu projeto de sustentabilidade, como é que você vai construir a partir do quê? Né? Então, vou dar um exemplo muito claro. Parece complexo, mas é simples. O quão o algoritmo hoje é poluente. A IA é muito... Ela não é verde neste momento no mundo. Ela pode vir a ser. Neste momento, a IA polui muito. É um elemento de muito gasto de energia, os servidores, tanto de dados quanto de processamento de imagens e de palavras. Dentro desse ambiente complexo, diverso e de muitos desafios, se você fosse definir uma prioridade, por onde que uma empresa que está querendo se sintonizar mais com esses movimentos, todos que você está dizendo, deveria começar? E uma escola também, porque eu imagino que tem escolas que você presta consultoria, por exemplo, que devem estar mais avançadas, tem escolas que ainda devem estar muito perdidas. Para uma escola, para uma empresa que está ainda no nível de maturidade baixo, por onde você acha que ela começa? Otávio, você tocou numa palavra que é fundamental para o papo, que é complexidade, né? Então, para começar vamos dizer, a tirar os nós desse novelo, legal você ter separado empresa e escola, né? Porque são dois ambientes que a gente vê separado, mas que no fundo tem que estar mais próximos também, né? De alguma maneira. Olha, pensando na empresa, o primeiro passo que eu daria, e eu acho que tem muita gente que fala que faz isso, mas olha, eu fiz um mestrado em cima disso, eu não encontro tantos cases no Brasil, e mesmo porque a legislação ainda está em debate, mas é criar uma governança de dados IA sólida para a empresa. Esse é um passo importante. Criar uma governança importante de dados e educação para a empresa significa não só preservar os dados da empresa, mas cuidar da informação que circula dentro e fora da empresa de uma maneira sistêmica, sem você ter que ficar criando solução a cada dia. Você tem um sistema que cuida disso. Então, você pegar cada stakeholder e pensar o que
a inteligência artificial impacta naquele stakeholder, listar tudo. E aí pensar quais são as respostas éticas para cada impacto desse, e aí criar um sistema de governança mesmo. E para a escola, eu tenho apostado muito na educação midiática, né, que é algo que a Unesco tem no seu mandato, e aqui no Brasil a gente começou com a educomunicação, que é algo semelhante, você citou, que é você preparar os estudantes para lerem, analisarem e produzirem comunicação com responsabilidade e qualidade. Né? Então, as crianças que estão no TikTok, por exemplo, será que elas sabem que o TikTok tem um algoritmo de reconhecimento facial? Para onde vão os dados coletados no TikTok? A grande questão da proibição do TikTok nos Estados Unidos foi essa. Preocupação de aquilo ser um duto de dados para a China. E por isso que tem essa fricção lá. Então, a educação midiática começa na educação infantil e vai até o fim da universidade e vira o lifelong learning. O que o jovem lá, o Alê jovem, né? O Alê lá, de 18 anos, que ainda nem se formou, está começando a vida e tem um monte de sonhos ali. O que você acha que aquele Alê lá, de 18 anos, falaria para o Alê de hoje? Que conselho aquele Alê de 18 anos daria para o Alê atual? Que tem uma coisa no meu trabalho que eu procuro manter, acho que é por isso que eu acabo sendo um cara que orbita e não se fixa. Eu já recebi muita proposta de ir para um lugar. Eu imagino. Mas eu resisti. Até propostas financeiras que, mesmo eu orbitando tanto, era mais do que eu, sabe? Mas por que eu resisto a isso? Porque eu acho que esse fato de eu orbitar me permite manter vivo um pouco aquele Alexandre de 18 anos. Você entende? E aquilo tá vivo em mim. Você vê nesse... Pode ser tem um monte de gente que pode estar assistindo aí e vai falar, meu, que cara ingênuo. Tem uma certa ingenuidade na fala dele. Daí eu respondo a ingenuidade, mas eu tô lidando com isso na política. Eu não tô no meu quarto trancado pensando. Eu sou um cara que... Eu tô com as pessoas que estão decidindo isso, né? Mas aquela utopia uma palavra que você usou, dos 18 anos, eu consigo manter hoje ainda nas minhas coisas. Eu tenho um certo orgulho. Isso é uma coisa que me dá um certo orgulho. De eu não ter matado aquele... Não totalmente, quer dizer, não é aquilo que era. É um pouco daquilo. Entendi. Então a frase seria, Alexandre, que bom que você manteve aquela utopia. Mantenha mais. Mantenha essa utopia. Eu acho que a frase é não deixe morrer. Porque toda semana ela pode morrer. Você precisa respirar fundo, às vezes engolir uns sapos, superar, às vezes não, engolir muitos sapos, pular uma coisa, porque alguma coisa de utopia para coisa ir para frente precisa ter, senão você fica girando no mesmo, todo mundo precisa ter, você tem também. Né? E acho que isso mantém a gente até mais jovem, de certa maneira, né? Eu concordo muito. A gente não pode deixar de sonhar. Não pode. A gente não pode deixar de ter utopia. E com 18 anos é isso que a gente mais tem, né? É isso. Então, puder conservar um pouco daqui. Então, mantenha, não deixe morrer. Que bom. Muito legal. Ale, obrigado pelo papo, foi demais te reencontrar. Vamos lá, deixa eu te dar um abraço, então. De agradecimento. Obrigado. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo, valeu, foi ótimo.